A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, graças a Deus por esta rica oportunidade. Quero convidar os irmãos para que abram comigo as vossas Bíblias. Serei breve, não estenderei muito, levando em consideração o tempo aí, as horas, o relógio, tá? Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 24 e o versículo de número 16. Quero agradecer pela oportunidade, agradecer aqui ao nosso pastor, a todos os auxiliares aqui, os presbíteros, evangelistas, de modo geral. Orem por nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, que diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Meus queridos irmãos, nesta noite, eu gostaria de falar um pouco aqui, meditar um pouco aqui, sobre a consciência. A consciência, que é como se fosse um tribunal que nós temos dentro de nós, que nos acusa quando fazemos alguma coisa errada. É através dela que a gente discerne o que é o errado, o que é o certo, o que é o bem, o que é o mal. No Antigo Testamento não tem essa palavra. No Antigo Testamento não existe essa palavra, consciência. Porém, no Novo Testamento existe aproximadamente 30 vezes no Novo Testamento essa palavra. E o que é interessante, irmãos, quando a gente vai para as origens, quando a gente vai lá para o começo, a gente sabe que existiu uma dispensação chamada dispensação da inocência. Foi antes do pecado, onde os nossos pais ali, Adão e Eva, eles tinham uma comunhão perfeita com Deus, período da inocência. Mas em um determinado momento, eles caem. Aí vem o período da consciência. E analisando aqui, irmãos, o capítulo de número 3 do livro de Gênesis, os versículos de número 7, 8 e 10, quando a gente dá uma analisada lá, quero até convidar os irmãos para que abram comigo, Gênesis capítulo 3, versículos de número 7, 8 e 10. O versículo 7, depois quando eles pecam aqui, a gente vê o seguinte, dizendo assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. No período da inocência, eles não tinham ainda aberto os olhos para essa realidade. Agora, no período da consciência aqui, a gente vê aqui, irmãos, que eles percebem que estavam nus. E eles tentam ali cobrir com algumas folhas de figueira, fazem aventais. E a gente entende aqui que o homem, na tentativa de se cobrir, isso aqui é simbólico, na tentativa de se cobrir do seu pecado, do seu erro, ele não consegue. Ele usa a religião, ele usa as boas obras, mas somente, irmãos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é quem pode, aleluia, louvado seja Deus, limpar o homem de todo pecado e de toda imundícia. A gente vê que lá na frente a Bíblia diz que foi sacrificado um animal, e ali Deus fez para ele roupas, que realmente cobriu as suas vestes. Então, irmãos, a gente vê aqui o versículo de número 8, ele diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Opa, no outro período eles tinham uma comunhão perfeita com Deus. Agora, depois que erra, ele se esconde. É a tendência, irmãos, de todo homem, quando está em pecado, é se esconder diante de Deus. E alguma coisa acusou eles aqui, a consciência, no caso, que eles estavam errados. E de repente eles fizeram isso, se esconderam,
Aí tem um momento aqui, não sei se é o 9 ou o 10, que Deus diz assim, mas quem foi que te disse? Quem disse para vocês que você estava nu? Porventura vocês comeram daquele fruto que eu disse que vocês não comessem? E vem aí, irmãos, o período da consciência. Desde então, irmãos, o homem, ele vem pecando deliberadamente, pecando e pecando. Lá na frente a gente encontra que Caim, ele peca. E ele peca, irmãos, a gente entende pelo versículo bíblico, que foi de forma fria. É tanto que quando Deus pergunta, cadê o teu irmão? Ele diz assim, sou eu lá guardador do meu irmão? Depois a gente encontra um outro sujeito por nome de Lameque, se gloriando para duas de suas mulheres, dizendo que matou um homem porque feriu e matou um jovem porque pisou nos seus pés. E ele faz ali um tipo de cântico dizendo que Caim foi castigado 7 vezes e ele 70, mais ou menos isso está lá, um tipo como se estivesse zombando, a consciência dele nem sequer acusava. Então vem aí, irmãos, a gente chega no capítulo 6 do livro de Gênesis e vem a corrupção do gênero humano. Então a tendência do homem, depois da queda, foi só pecando, 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 e a gente vê que nesse período, diz a Bíblia, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres. E aí, irmãos, vem uma corrupção geral, vem algo generalizado ali, e Deus tem um homem por nome de Noé, os irmãos conhecem o relato. O que eu quero dizer, irmãos, a consciência é uma coisa interessante. Muitas das vezes, irmãos, até mesmo sendo um pecador, pessoa que está pecando lá no pecado diretamente, muitas das vezes, o que é que acontece? A consciência dela acusa. Muitas das vezes a consciência dela acusa. E muitas das vezes alguém que está aqui dentro, a consciência já não acusa. Nós vamos já, mais para frente a gente vai devagarzinho aqui e a gente vai chegar mais na frente aí. Eu creio que os irmãos já ouviram uma tal expressão que diz assim, homem, põe a mão na consciência. Por quê? Porque às vezes está fazendo coisa errada demais e não se toca, para ele está tudo certo. Aí alguém diz, põe a mão na consciência, né? Outro vai e diz assim, rapaz, eu não sei como é que uma pessoa dessa tem coragem de dormir tranquilo, não sei como a consciência dele não pesa. Porque até mesmo as pessoas que não são crentes sabem, irmãos, da consciência, que é onde a gente discerne o bem e o mal. Então a consciência é uma coisa interessante, irmãos, é através dela que nós sabemos o bem e o mal, só que assim, ficou contaminada pelo pecado, a consciência. Ela, por razão do pecado, ela se contaminou. Então, eu separei aqui algumas referências, irmãos, a gente vê uma coisa muito interessante. Quando a pessoa, muitas das vezes a pessoa está lá, não se toca, mas quando a pessoa ela é confrontada, ou ela se toca e não muda, ou ela se toca e muda de uma vez. Eu estava olhando, irmão, Judas Iscariote, Mateus capítulo 27, versículo 3. Diz a Bíblia que ele foi arrependido. Pegou lá as moedas, jogou, depois que ele viu que mataram Jesus. Mas tem uma coisa, Mateus capítulo 27, versículo 3 diz isso. Mas quando você vai para Mateus capítulo 27, que é a sequência, o versículo 5, sabe o que é que diz? Diz que ele foi se enforcar. Como é que pode, irmãos? Alguém que se arrepende não vai depois se matar. Não existe isso, não. Se arrependeu, se arrependeu. Eu creio que os irmãos também já viram aqui muitas vezes, irmãos. Eu aceitei Jesus com 17 anos de idade e eu vi muitas pessoas chegar aqui na frente chorando. Você diz, não, ela vai ficar, ela vai permanecer. Mas aquilo é um choro de remorso, algo, irmãos, mas ele não permanece, ele não fica. É um choro, na verdade, mas não permanece, não fica de jeito nenhum. Eu acredito que os irmãos já viram esse tipo de pessoas vindo até aqui à frente e depois elas desistem, elas não conseguem, sabe? É uma coisa assim que eu fico olhando terrível. Só que também, irmãos, a gente tem exemplos positivos dentro da Bíblia. Vamos abrir aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37. Eu sempre costumo falar, irmãos, cada um tem seu jeito de trabalhar, eu trabalho desse jeito. Tem aqueles que têm uma memória muito boa, já memoriza versículos, memoriza até grandes partes de livros acadêmicos e tanta coisa. Eu queria ser assim, mas eu vou confirmar aqui com os irmãos. Eu acho muito bonito. Capítulo 2, versículo de número 37, de Atos dos Apóstolos. Diz assim, 2 e 37. Ouvindo eles isto,
compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Veja aí, irmãos, compungiram os seus corações. Eu fui no dicionário, compungiram-se aí quer dizer sensibilizaram. Compungiram aí quer dizer se tornaram pesarosos por aquela situação. Compungiram. Só que não foi ainda o suficiente. No versículo de número 40, dando sequência, diz assim: e com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Aí o versículo 41 completa: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, existe a consciência, ela está contaminada com pecado. Muitas das vezes ela aciona, ela diz para a pessoa: não, você está errado. Mas tem uma coisa, irmãos, quem vai fazer o efeito, quem vai convencer aqui é o Espírito Santo de Deus, quando a palavra, louvado seja Deus, ela é pregada. Aleluia! Quando a palavra é pregada, aí vai fazer o efeito. É o que fala no versículo 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava. Mas tem que ter a palavra, irmãos. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, através da pregação da sua palavra. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes a consciência diz: você está errado. Mas a pessoa não tem forças de chegar, a pessoa não tem forças, muitas das vezes, de permanecer. Ah, irmãos, mas a palavra de Deus, ela tem um efeito tremendo. A palavra de Deus, ela convence. Não é a palavra de Marcos que está pregando, não é a palavra dos pastores evangelistas, é a palavra de Deus que faz todo efeito. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, é a palavra de Deus que faz todo efeito. Mas tem que haver o quê? Tem que haver um confronto. Tem que haver um confronto com a palavra. Eu acredito que os irmãos já leram e conhecem muito bem Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João. Bem no capítulo 8. Aquele capítulo, cada capítulo do Evangelho de São João, Jesus é identificado como alguém, ou como algo. E ali ele é o defensor dos fracos. Trouxeram uma mulher que, segundo aqueles homens, ela tinha sido apanhada em adultério. Só, irmãos, que não se trazia só a mulher, trazia o homem, só trouxeram a mulher. Na verdade, aquilo ali era uma cilada para poder apertar Jesus, colocar ele no beco sem saída e matar ele. Né? Mas isso nunca aconteceu, que Jesus, ele é Deus. Só que o que é que acontece? Eles vieram acusando. E de repente Jesus foi: quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar. Irmãos, a consciência deles acusou na hora. Eles pegaram ali as pedras, diz que a Bíblia que saiu dos mais velhos até os mais novos, e somente ficou Jesus e a mulher. Porque, irmãos, a consciência também, ela acusa, né? Muitas das vezes acontece o caso que nem eu falei, a pessoa dorme sossegado, que nem Jonas, né? Deus disse assim: olha, você vai para Nínive, ele foi para Tarsis, estava dormindo tranquilamente ali dentro. Até as próprias pessoas da embarcação se admirou. Mas como é que pode? Um vendaval desse jeito, esse homem dormindo? Porque tem gente que consegue, irmão, mesmo tendo feito coisa errada, consegue dormir tranquilo. Mesmo devendo a bem mundo de gente, a banco e aquela coisa toda, mas consegue dormir tranquilo. Mas tem outros que não, irmãos. Principalmente aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia, que tem a sua consciência limpa. Louvado seja Deus pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Uma consciência limpa, uma consciência tranquila. Porém, irmãos, para fechar aqui, nós vamos finalizar aqui, e eu gostaria de apresentar aqui algumas consciências, né? Algumas consciências que eu enumerei aqui, e é claro, eu não quis aqui ser exaustivo, existe mais consciências. Mas se a gente for lá para 1 Coríntios, capítulo de número 8, e o versículo de número 12, a gente vai ver que existe a consciência fraca. 1 Coríntios, capítulo de número 8, e o versículo de número 12, 8 e 12, diz assim: ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo, a sua fraca consciência. Existe aquela consciência, irmão, que é fraca. Se os irmãos for ler o contexto aí em casa, era por conta de comida. Irmãos, tem crente que a consciência dele é tão fraca que tudo para ele é pecado.
Tudo para ele é pecado, tudo para ele é pecado, isso é consciência fraca. Está muito preocupado com Coca-Cola, com marca de roupa, e a consciência da pessoa é muito fraca, irmão. Qualquer coisa ele pega e diz, não, isso aqui é pecado. Consciência fraca. Mas porém, irmãos, dando andamento aqui, o relógio ele está indo ali, lá em Hebreus, no capítulo de número 10, e o versículo de número 22, fala em uma consciência má. Anote aí, eu vou ler, capítulo 10, versículo de número 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa da má consciência. Irmãos, uma pessoa que tem uma má consciência é aquele tipo de pessoa que ele só vê pecado nos outros, ele não vê pecado nele. Ele só vê pecado nos outros. Ele se justifica e para ele o pecado é só nos outros. Ele não consegue fazer uma análise dele próprio, ele não consegue perceber o seu erro. Ele faz como aquele fariseu que estava junto com o publicano e ele disse assim, olha, eu não sou como os demais homens, roubadores, que fazem isso, fazem aquilo. Eu faço isso, foi se justificando e acusando o outro. Foi se justificando e acusando o outro. Mas, irmãos, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Louvado seja Deus. Se vocês forem ver na parábola, quem saiu justificado foi o homem, o pecador, não o religioso. E para fechar aqui, irmãos, a consciência cauterizada. 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 2 fala sobre a consciência cauterizada. Capítulo 4, e o versículo de número 2. De 1 Timóteo. Diz assim, pela hipocrisia de homens, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eu acredito que os irmãos sabem o que é cauterizar. Cauterizar pode ser através de produtos químicos, pode ser através de bisturi laser, mas pode ser também de uma forma muito rudimentar. Esquentar uma faca e colocar no lugar ferido. Vai cauterizar. O que é que vai acontecer? Quando sarar, essa parte aqui que foi cauterizada, ela vai se tornar insensível. Você vai tocar assim, não sente nada. É como tem muitos crentes, irmãos, não sente mais nada. Tem muitos irmãos que vêm para a igreja e não sentem mais nada, mas saiba nessa noite que o Espírito Santo de Deus está aqui. Louvado seja Deus, e Ele quer trabalhar na sua vida. Dê lugar a Ele nessa noite, porque Ele pode fazer. Louvado seja Deus. Mas tem muita gente, irmãos, que é muito insensível à voz de Deus. Ele sai de um culto como esse e fala, eu não senti nada. Não sentiu nada porque você é insensível. Tenha a sensibilidade de Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Então a consciência, ela fica cauterizada. Irmãos, se os irmãos lerem o contexto aqui, está falando de apostasia. Está falando de apostasia. Mas a gente pode colocar que apostasia é pecado. A gente pode colocar o pecado, ele cauteriza. E uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, o versículo 2 deixa claro que quem cauterizou foi a própria pessoa. Veja bem, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quem cauteriza é a própria pessoa. Como? A pessoa começa a namorar o mundo, começa a se envolver com o mundo, começa a se afastar da igreja devagarzinho, e aquilo vai cauterizando, a pessoa vai se tornando cada vez mais insensível, porque, irmãos, o pecado, ele traz mais pecado. A Bíblia diz que o abismo, ele chama um outro abismo. Meus queridos irmãos, eu lembrei aqui de Davi. Davi foi um grande homem. Foi um grande homem. Mas em um determinado momento, ele estava lá no seu palácio, enquanto era costume dos reis, não me falha a memória, 2 Samuel capítulo 11. Era costume dos reis sair à guerra com o povo. E ele estava lá bem tranquilo, sossegado. E de repente uma mulher está lá se lavando. E ele manda trazer a mulher e tem relacionamento com ela. E aquela mulher, irmãos, era casada. Era a mulher de um dos homens fiéis
da tropa dele, por nome de Urias. Agora, o que acontece aqui, irmãos? Por que um pecado, ele vai levando a mais pecado? Tem gente que ele procura consertar o pecado com outro pecado. Não conserta não, irmãos. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não adianta querer consertar a coisa, não adianta querer corrigir a coisa com outro pecado. Não vai corrigir, a coisa vai, a fenda, ela vai abrir mais, vai se tornar de uma forma que para corrigir depois, vai ser a coisa terrível. Então diz a Bíblia, irmãos, que ele teve relacionamento com aquela mulher, e quando o marido dela voltou da guerra, um homem fiel, quis até ficar lá, não quis nem ir para casa, ele quis ficar lá com as demais pessoas que estavam lá, os soldados. E Davi, não, vá para sua casa, doido como fosse. Não, vá. Para quê? Para a criança que ia nascer, ficar tudo certo. E de repente, irmãos, diz a Bíblia que Davi chegou a embebedar aquele homem. Embebedou o homem, porque o homem não queria ir. E mesmo assim o homem continuou sem querer ir. Mesmo embebedando, continuou sem querer ir. Tem uma coisa, aí Davi falou, não, agora eu tenho outro plano, elaborou outro plano. Fez uma carta, entregou na mão de um dos capitães dele, de um dos grandes lá, entregou na mão do próprio Urias, e disse assim, entrega para fulano de tal, entrega lá. E a carta, irmãos, era a sentença de morte do homem. Na carta estava dizendo assim, coloque Urias onde o fogo estiver mais inflamado, que nem aquele hino da harpa, onde mais o fogo inflama. Coloque ele onde a coisa estiver mais acirrada. Depois, quando vocês colocar, vocês recuam. Assassinato, crime. Um pecado foi levando a outro pecado. Se você nessa noite está com problemas sérios com pecado, olha, confesse e deixe. Não queira corrigir, não queira inventar, porque não vai dar certo. E o que acontece, irmãos? O negócio foi tão sério, e ele ficou bem tranquilo. Porque tem gente, irmãos, que está no pecado e está tranquilo. Eu nunca vi uma geração que nem essa. Hoje em dia todo mundo diz que é crente. A gente trabalha em alguns lugares, a gente vê pessoas que o comportamento não é de crente. Não, mas eu sou crente. Mas meu comportamento não é de crente. A gente vê tantas pessoas, parece que virou um status dizer que é crente, dizer que é cristão, e aquela coisa toda. Irmãos, ele estava bem sossegado, bem tranquilo, a consciência dele estava tranquila. É tanto que Deus teve que levantar um homem por nome de Natã. E Natã foi lá. Irmãos, e a coisa era tão séria, que Natã não podia chegar e dizer, olha, você está em pecado. Era muito perigoso, ele poderia não entender. Aí Natã fez o quê? Natã fez uma parábola. Olha, existia um certo homem, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos cordeiros. E existia um que era pobrezinho, só tinha uma cordeirinha. E de repente chegou alguém na casa dele importante, ele foi, pegou aquela cordeirinha daquele que só tinha um, e fez um guisado ali para ele. Aí Davi falou, pô, esse homem aí não é bom não, esse homem aí é digno de morte. Aí Natã vai e fala, pois foi tu. Pronto. Aí, como diz o ditado, a ficha caiu. Aí ele percebeu que estava em pecado. Irmãos, ele pagou um preço terrível. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependia rápido. Mas ele pagou um preço muito grande, porque a filha que nasceu desse relacionamento, ela morreu. Ele orou, ele passou a noite toda, mas não teve jeito. A mão de Deus pesou. Oh, irmãos, Deus é um Deus cheio de misericórdia. E nós não desejamos que a mão de Deus pese sobre você. Nesta noite, você pode, louvado seja Deus, arrepender-se, porque esse Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia. A Bíblia diz que como está distante o Oriente do Ocidente, Ele afasta de nós os nossos pecados. Louvado seja Deus. Aleluia. Voltando aqui para o versículo, irmãos, já estamos finalizando. O relógio está mandando ali nós parar. Foi lido no versículo de número 26, de Atos dos Apóstolos, 24, e o versículo de número 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus quanto para com os homens. A Bíblia também fala na consciência limpa. A Bíblia também fala na boa consciência. E para cultivar, irmãos, uma consciência boa diante de Deus, a pessoa tem que estar sempre orando, sempre clamando, sempre buscando, sempre se aproximando. Que Deus em Cristo abençoe a cada um e o Espírito Santo fale de forma mais poderosa em vossos corações. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.
Graças a Deus. Vale um glória, irmão, essa palavra? Aleluia. Vale outro glória? Aleluia. Se você quiser aprender mais de Bíblia, é só vir na escola dominical. Nosso irmão Marcos é um dos nossos mestres aí na escola dominical. O Adriel, cadê o Adriel? Está trabalhando, né? O Adriel agora tem um serviço que trabalha à noite. O Adriel também é um dos professores. Amém? Homens que lê Bíblia, que conhecem Bíblia. O famoso Adriel, ele é solteiro, mas é leitor de Bíblia, né? Se preparou para ser ensinador. Então nós louvamos a Deus. Quem não vem perde, né? Quem não vem perde. Então nós, aqui aparecem alguns polêmicos aí às vezes na escola dominical, né? Mas eles estão aí com a espada afiada aí para cortar as polêmicas, né? Aleluia. Então faz parte, né? Mas nós louvamos a Deus e convidamos irmãos para vir à escola. A revista do próximo trimestre, o Monorato já está de posse dela. Se você quer ser um aluno da escola dominical, na classe de adulto e jovens, que são a mesma lição, procure o nosso Monorato. Se é adolescente, procure o nosso irmão Moisés, né? Moisés, que tem a revista? A revista é tudo com o departamento do corpo docente aqui. Então, os irmãos que querem ingressar, não fiquem em casa. Pedir para os pais também, mandar as crianças para a escola dominical. Amém? Pandemia está aí, mas a escola também está aqui funcionando. O seu filho, não, ele faz online e tem outros que faz presencial, né? Então, se ele pode ir lá na escola, venha também nessa. Amém? Tem a salinha separada para as crianças aí. Então, eu convido os pais que enviem as crianças. Se você envia na criança, mas não vai falar assim, olha, você pega aquela rua ali uns Gurgel, e começa ali na Rua da Feira, você desce tantos quarteirão, você vai ver uma igreja lá na frente, uma igreja que está pintada de bege, aí você entra, que é lá a nossa igreja. Não, você pega a criança e venha. Amém? Pega a criança e venha. Porque tem gente que ele é muito bom em ensinar o caminho, mas é bom você vir no caminho também. Amém? Então nós vamos ser gratos a Deus. Irmãos, teve uns irmãos, os nossos jovens e adolescentes, que se batizaram no dia de hoje. Não sei se todos estão presentes, mas aqui o nosso irmão Jantos aqui, ele é um esgrima, um exímio trabalhador na arte de alegrar os irmãos, né? E ele faz tudo com excelência. Mas vai pensar que isso aqui veio lá do Belém, assim, não. É o Jantos que ele compra o certificado, ele lá faz certificado, mas é cobrado. Aí ele coloca aqui nessa moldura, né? Aí, coisa boa, né? Crente bom é assim. Aleluia. Então, nós queremos aqui agraciar os irmãos com esse certificado. Eu queria chamar aqui à frente a Giovana de Deus Souza Pereira. Quem é a Giovana? Né? Nossa irmã Giovana. Amém? E seu certificado. Parabéns, tá? Também a nossa irmã Camila de Souza Moura. Cadê a Camila? Camila, baterista, né? A menina da repercussão. Deus te abençoe.